A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos dar sequência no estudo que estamos fazendo nesse terceiro trimestre de 2024 na nossa escola bíblica dominical da editora Betel. Estamos estudando sobre as relevâncias da igreja e a relevância que vamos refletir hoje é a de congregar em uma igreja local para fortalecer a fé e a comunhão. Esse é o tema da lição de número 5. Falamos na semana passada sobre a relevância de pertencer e ser membro de uma igreja local. E hoje nós vamos aprofundar nesse assunto, conhecendo o propósito disso, que é fortalecer a nossa fé e a comunhão com os irmãos. Mas para isso nós não podemos ser crentes fantasmas, né? Mas irmão, tem crente fantasma? Eu pensei que só tinha político fantasma, funcionário fantasma. Pois é, irmãos, infelizmente tem isso na igreja também. Você percebe isso quando no hall de membros da igreja consta uma quantidade de crentes e no dia da ceia, o culto mais frequentado pelos irmãos, sobra mais da metade dos cálices, né? Onde está a outra metade dos crentes? Claro que às vezes pode acontecer por um descuido, o secretário da igreja não deu baixa nos irmãos que já faleceram, que mudaram de ministério ou que se desviaram, né? Mas assim aqueles que somem da igreja, que aparecem uma vez ou outra. E o propósito dessa lição é justamente nos conscientizar a não sermos um deles, mas seguirmos o exemplo da igreja primitiva, que perseverava na doutrina dos apóstolos, unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comendo juntos com alegria e singeleza de coração, para que possamos alcançar também o resultado dessa comunhão, né? O resultado que eles alcançaram. O Senhor acrescentava almas à igreja, e não eram poucas, não. Em 2 pregações de Pedro foram quase 8.000 almas convertidas. Irmãos, Deus só opera onde há comunhão. Deus só opera onde há unidade, né? E a atitude desses irmãos merece realmente ser destacada no texto áureo, no texto de ouro dessa lição. E conforme vai dizer a verdade que será aplicada hoje, congregar e estar reunido com os irmãos deve ser uma das características da pessoa que passa pela experiência da conversão e que prossegue no processo de aperfeiçoamento cristão. Em outras palavras, não basta nascer de novo, é necessário crescer espiritualmente, né? Todos os membros crescendo juntos num só corpo, o corpo de Cristo. Os objetivos a serem alcançados hoje são, primeiro, incentivar a nossa participação nas atividades da igreja. Não deveria ser necessário dar esse empurrão. O crente deveria voluntariamente ser assíduo nas atividades da igreja. Mas isso até que é compreensível, porque o maligno está ao nosso derredor, jogando os dardos inflamados do desânimo, né? E esses dardos só podem ser apagados com o escudo da fé. E como esse escudo nós adquirimos ao ouvir a palavra de Deus, daí a necessidade da nossa participação nos cultos da igreja. O segundo objetivo de hoje é mostrar o perigo de não congregar. E não há um só perigo não, irmãos, são vários. E um deles é a pessoa ir se esfriando aos poucos na fé, e igual água fervente que não permanece no fogo, né? Então a tendência é ela ficar morna, depois fria e chegar ao ponto de ficar gelada, né? É um processo lento, por etapas, muitas vezes imperceptível. Por isso o crente não pode deixar a chama do coração se apagar. Aquela mesma chama que reacendeu nos corações dos 2 discípulos no caminho de Emaús, quando eles ouviram as palavras de Jesus, a palavra de Deus. E o terceiro objetivo de hoje será apresentar os benefícios de congregar. Irmãos, nesse mundo que vivemos sempre haverá os 2 lados da moeda, né? Deus e o diabo, o bem e o mal, a bênção e a maldição, a vida e a morte, a porta estreita e a larga, os malefícios por não congregar e os benefícios quando se congrega. E a escolha é unicamente nossa, né? Deus não vai interferir, porque Ele nos deu o Espírito
com a capacidade de discernir entre o certo e o errado, entre o que é bom e o que não é bom. O texto de referência para a reflexão de hoje está em Atos, capítulo 2, versículos 42 ao 47. Esse texto fala sobre a perseverança da igreja primitiva que vimos há pouco no texto áureo. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. E o resultado disso, em toda a alma havia temor. Deus operava muitas maravilhas e sinais através dos apóstolos, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar, né? Irmãos, vale fazer uma observação muito importante aqui. Quando o texto diz que o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar, significa que em sua onisciência Deus já sabe, antes mesmo da fundação do mundo, quem irá se converter, perseverar e se salvar, né? Ou seja, a nossa escolha hoje define se o nosso nome foi ou não escrito no livro da vida antes mesmo da fundação do mundo. E não tente entender isso, porque a onisciência de Deus não tem explicação, né? Nós devemos apenas crer. Para Deus, o presente define o passado. Só Ele tem poder para isso. Então, meus irmãos, não vai nessa de que o que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você, porque isso é heresia. Precisamos tomar cuidado com certos louvores que tem por aí. O que nós fazemos hoje define sim o início, né? Quando Deus colocou os nomes de todos os salvos de todos os tempos no livro da vida. A introdução diz que nessa lição estudaremos sobre a importância e a necessidade de congregar. Biblicamente, congregar é o ato de se reunir no nome de Jesus para a edificação mútua e adoração ao Senhor. O próprio Senhor Jesus disse isso, né? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Outro dia alguém me fez uma pergunta interessante. E onde estiver um só, Jesus não está? Ele disse 2 ou 3? Claro que sim, né? Fisicamente, João estava sozinho na ilha de Patmos, mas espiritualmente Jesus estava ali com ele. Paulo também, na prisão, ele disse para Timóteo que todos o haviam desamparado na sua primeira audiência. Fisicamente, ninguém o assistiu, ele estava só, mas espiritualmente o Senhor estava ali assistindo e fortalecendo o apóstolo, né? Quando Jesus diz onde estiverem 2 ou 3, é porque em seguida ele vai dizer reunidos, né? Então a ênfase aqui é a reunião. E para estarem reunidos precisa haver no mínimo 2, porque um só não estará reunido. E se a ocasião levou alguém a estar separado dos irmãos, a estar só, e essa pessoa clamar no nome de Jesus, é claro que ele estará ali, né? Como aconteceu com João e Paulo. Eles não estavam sozinhos por vontade própria, porque queriam ficar longe dos irmãos. Eles estavam presos por amor à pregação do Evangelho, né? Então, não poder estar reunido é bem diferente de não querer estar reunido. Podendo, é necessário sim estar reunidos, congregando, conforme vai dizer o tópico 1. A reunião local do povo de Deus sempre foi essencial, principalmente para o seu crescimento espiritual. Isso pode ser notado tanto no Antigo Testamento quanto no Novo também, ou seja, na Bíblia, na Palavra de Deus. Então, quando eu digo que não preciso congregar, é o mesmo que dizer que Deus está errado, né? Irmãos, o diabo ele sempre se opôs e sempre vai se opor contra tudo que vem de Deus, né? Ele é anti-Deus, ele é anticristo, né? Paulo disse isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. E desde o início tem sido assim. Deus disse para Adão não comer do fruto do meio do jardim, que ele iria morrer. Provavelmente ele repassou essa informação para Eva, porque ela estava ciente. E o diabo se opôs, dizendo para ela comer que não iria morrer. E da mesma forma, também quando Deus diz, através do escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25, que não devemos deixar a nossa congregação, como é costume de alguns,
o inimigo tem se levantado, dizendo: deixe sim a vossa congregação, não precisa congregar. E muitos, infelizmente, têm deixado de ouvir o que o Espírito diz à igreja para ouvir o que o diabo está dizendo, né? Vamos ver então, no item 1.1, algumas menções bíblicas no Antigo Testamento sobre os locais que o povo congregava para cultuar a Deus. Falamos sobre isso na lição 2, né? Mas vale a pena relembrar. A primeira está em Êxodo, capítulo 25, versículo 8, quando Deus deu ordem a Moisés: e me farão um santuário, ou seja, um tabernáculo, né? E habitarei no meio deles. Esse santuário era um templo móvel, né? Portátil, desmontável, devido à peregrinação do povo por 40 anos no deserto. Eles eram nômades, né? Não tinham ainda uma pousada permanente. E posteriormente esse tabernáculo foi substituído pelo Templo de Salomão. E Deus também se manifestava ali, enchendo o templo com a sua glória, né? Até mesmo antes do tabernáculo, Deus já se manifestava na adoração de Jacó sobre um altar de pedra, também na Arca da Aliança feita de madeira por Moisés. E mais, irmãos, Deus também habita no coração do homem, feito do pó da terra, né? Paulo diz que temos esse tesouro num vaso de barro, ou seja, Deus se manifesta em templo de pedra, de madeira, de barro. Ele não atenta para a estrutura exterior. Se alguém é rico como Salomão, ou pobre como aquela viúva que ofertou uma moedinha, os olhos de Deus estão à procura dos verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Mas o templo é onde nos reunimos, né, para adorá-lo em comunhão com os demais irmãos, e Deus se manifesta, porque a comunhão agrada a Ele, né? Já no Novo Testamento, que é abordado pelo item 1.2, embora os templos oficialmente tenham surgido só no terceiro século depois de Cristo, com a oficialização do cristianismo por parte de Constantino, há relatos bíblicos que a igreja também se reunia fora das sinagogas que antecederam os templos atuais. O povo de Deus se reunia também em espaços cedidos ou alugados para esse fim, né? Fato é que a vontade do Senhor é que estejamos juntos, sempre unidos, né? Não importa onde. E se a vontade de Deus é essa, a do diabo com certeza é que estejamos desunidos, né? Mas ele não vai conseguir, né? Por quê? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja? Não, nada a ver. Porque Tiago disse que se nos sujeitarmos a Deus, porque sem Ele nada podemos fazer, né? Se primeiro nos sujeitarmos a Deus e resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Pelo menos por um tempo, né? Ele vai continuar insistindo e por isso é necessário também continuarmos nos sujeitando a Deus e resistindo ao diabo. Irmãos, deixa eu fazer uma observação aqui. Quando Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ele não está se referindo ao diabo e nem aos demônios, como muitos pensam, tá bom? É comum as pessoas relacionarem inferno com o diabo, mas não tem nada a ver, né? Porque em lugar algum na Bíblia diz que o diabo e nem os demônios estão no inferno. Em Lucas, capítulo 16, versículos 19 ao 31, mostra que o inferno, ou o Hades, né, é um lugar de sofrimento provisório, onde estão os mortos perdidos sem Cristo, né, até que chegue o juízo final, quando então serão lançados definitivamente no lago de fogo, né, por toda a eternidade. Biblicamente você vê os demônios nesse mundo agindo na vida das pessoas, como naquele caso do Gadareno, que estava possuído por uma legião de demônios, cerca de 6.000, tanto que todos eles entraram numa manada de porcos. E durante séculos eles continuam soltos, atuando, né? O diabo, por sua vez, o líder deles, você vê na Bíblia tentando a Eva no Éden, porque em Apocalipse vai dizer, né, que aquela serpente era o diabo. E você vê ele também destruindo tudo que Jó tinha,
Jesus disse que o diabo também pediu para cirandar a vida de Pedro, Jesus não deixou, não permitiu. E o próprio apóstolo Pedro vai dizer que o diabo anda ao nosso derredor, rugindo como leão e buscando a quem possa tragar. Enfim, você vê ele sendo citado em todo lugar, menos no inferno. As portas do inferno que Jesus se refere são as portas que conduzem ao inferno, os pecados não arrependidos, as iniquidades. A porta larga de Mateus capítulo 7, versículo 13, que conduz à perdição e que muitos entram por ela. Essa porta não prevalecerá contra a igreja fiel, porque a igreja fiel não entrará por ela, né? Ela optou por entrar pela porta estreita que leva para o céu, o próprio Senhor Jesus. Ele disse, né? Eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Claro que o diabo e os demônios também não prevalecerão contra a igreja, né? Paulo diz que nada nos separará do amor de Deus, nem os principados, nem as potestades. Nesse caso, o apóstolo Paulo está falando realmente dos demônios, do diabo, mas não tem nada a ver com essas portas que Jesus se refere. O item 1.3 vai falar sobre os locais de congregação do povo de Deus nos dias atuais, que não é em lugar algum, segundo os desigrejados, né? Irmãos, eu estou usando o termo desigrejados aqui, mas sem a intenção de ofender ninguém, tá bom? Talvez tenha alguém nessas condições me ouvindo, mas eu não vejo outro termo para usar. Se eu falar desertor, eu acredito que vai dar na mesma ou até pior. Enfim, biblicamente, viver um cristianismo isolado constitui um desvio da verdadeira comunhão cristã. Sem contar que é impossível viver a plenitude da vida devocional sem a prática do amor fraternal e do sentimento familiar que deve haver entre os cristãos, uma vez que Paulo compara a igreja com a família de Deus. O problema é que, mesmo assim, o número de desigrejados tem crescido assustadoramente, né? Irmãos, pensa comigo. Segundo os próprios desigrejados, né? Segundo eles mesmos, o principal motivo pelo qual os levaram a se afastar do templo e da comunhão com os irmãos foi a decepção com algum membro da igreja ou com o próprio líder, né? As pessoas. Agora a questão que fica é, será que esses desigrejados são perfeitos? Não, né? Com certeza não. E nenhum deles teria coragem de afirmar que são perfeitos. Então, se todos eles também têm seus defeitos, isso nos arremete a outra pergunta: quantos membros da igreja que eles congregavam saíram da igreja devido aos defeitos desse desigrejado? É uma pergunta retórica, não precisa nem responder. Então, se os demais irmãos suportaram os defeitos daquele que desertou, por que que ele não suporta os defeitos dos irmãos ou do pastor da igreja que ele congregava, né? Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério, porque Paulo disse que o amor tudo suporta. E esse amor que Paulo se refere não é o amor natural, o amor storge, o amor eros ou filos, né? Mas o amor ágape, o amor de Deus, de Romanos capítulo 5, versículo 5, que está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É esse o amor que tudo suporta. Então, se alguém se afasta do convívio da igreja por não suportar os defeitos dos outros, é porque, na verdade, falta esse amor que tudo suporta na vida dessa pessoa. E se esse amor vem junto com o Deus de amor, o Deus Espírito Santo, a ausência desse amor representa a ausência do Espírito Santo, simples assim. E assim como um corpo sem o espírito humano não tem vida terrena, a ausência do Espírito Santo também aponta para a ausência da vida eterna. Então, se tem alguém me ouvindo que se encontra nessa situação de desigrejado, de desertor, é melhor rever seus conceitos, né? Nascer de novo, receber verdadeiramente a presença do Espírito Santo e, consequentemente, o amor de Deus, para então poder suportar os defeitos dos outros, né? Seguir a paz com todos, a santificação, e não somente ver a Deus, mas viver com Ele por toda a eternidade.
Vamos para o tópico 2, que vai alertar sobre o perigo ou as consequências de não congregar. Ele começa falando que aqueles que são unidos em Cristo devem estar unidos entre si, até porque não faz sentido um membro do corpo estar ligado à cabeça sem estar ligado no corpo, né? Alguém já presenciou uma cabeça só com o braço andando pela rua? Sem contar que deixar de congregar acarreta pelo menos 3 problemas que nós vamos ver nos próximos itens. Começando pelo 2.1, deixar de congregar caracteriza desobediência à palavra de Deus. E só lembrando que a desobediência foi a causa de entrar o pecado, a morte e todo tipo de destruição e sofrimento no mundo. E independente se a desobediência de Eva foi comer do fruto quando não era para comer, e a que estamos estudando é deixar de congregar quando é para congregar, desobediência é desobediência e traz consigo as consequências. Irmãos, Deus mostra de forma muito clara na sua palavra a necessidade do seu povo congregar, né? Nas últimas instruções de Moisés aos líderes de Israel, ele exortou os sacerdotes, os anciãos, no sentido de que de tempos em tempos se ajuntasse todo o povo, homens, mulheres, crianças, para ouvir e aprender a palavra de Deus. Nós vimos na lição passada isso também. Deus disse que todo o seu povo deve congregar, inclusive as crianças, os bebês, os noivos, os líderes, além de Hebreus capítulo 10, versículo 25, conforme já vimos. Enfim, o crente que propositalmente deixa de congregar está em desacordo com uma determinação divina. Outra consequência ao deixar de congregar está no item 2.2. Isso causa uma debilidade, uma fragilidade espiritual. A saúde espiritual do crente pode ser facilmente percebida pelo descaso que ele tem pela casa de Deus. Normalmente, quando um crente se esfria na fé, a primeira coisa que ele deixa de fazer é de congregar, e por qualquer motivo, né? E da mesma forma, a ausência às reuniões da igreja local também é um motivo que leva a pessoa à falta de fé e, consequentemente, à apostasia. Ou seja, um abismo chama outro, né? A pessoa não tem fé quando deixa de congregar, de ouvir a palavra de Deus que gera a fé, e por ela não ter fé, ela deixa de congregar. Talvez alguém diga, né? Mas, irmão, eu posso ouvir a palavra de Deus em casa, louvar em casa, orar em casa, adorar em casa. Mas será que deixando de fazer tudo isso no local e horário apropriado, né? Onde o povo de Deus se reúne só para isso, será que você vai conseguir fazer tudo isso em casa, onde tem uma TV, uma cama bem quentinha e tantas outras distrações ou afazeres? É difícil, né? E a pior consequência, quando se deixa de congregar, está no item 2.3, causa a morte espiritual. Hoje em dia, muitas igrejas locais transmitem seus cultos pela internet também, né? E essa inovação até traz alguns benefícios àqueles que eventualmente se veem impossibilitados de estar participando dos cultos presencialmente, né? Foi possível perceber isso nessa pandemia que assolou a humanidade. Os cultos eram online e Deus se fazia presente na adoração. Só que essa inovação traz também malefícios, né? As pessoas, mesmo podendo estar no culto presencialmente, preferem assistir ao culto em casa, porque é mais cômodo, mais confortável. E já falamos aqui que há um abismo enorme entre não poder e não querer cultuar no templo, né? Irmãos, na verdade essa pandemia foi uma permissão de Deus para fazer uma varredura na igreja, né? E a apostasia veio junto com essa pandemia. Era a chance que muitos estavam esperando para dar no pé. E Deus, em sua onisciência, que sonda os corações, que conhece as palavras sem que ela esteja na boca, fez a limpa, né? É triste falar isso, irmãos, mas é a mais pura verdade. Irmãos, estar nos cultos em vez de assisti-los em casa faz toda a diferença.
O clima de comunhão, a alegria, a unção que sentimos numa reunião de culto mostra que a fé cristã não é para ser vivida isoladamente, é necessário estarmos juntos. Demos o exemplo de Davi na lição 2, lembram? Davi disse no Salmo 27, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Davi escreveu esse salmo quando estava numa caverna, fugindo de Saul. Foi ali que o Espírito Santo inspirou ele. Ou seja, Deus estava com Davi na caverna, e ele sabia disso. Depois Deus revelou ao profeta Samuel que Davi estava no terraço do palácio cobiçando a Batseba, tomando banho. E em sequência, Deus, através de Natã, desmascarou Davi. Ou seja, Davi ficou sabendo que Deus também estava com ele ali no terraço. Mas se Deus estava com Davi na caverna, no terraço e em todo lugar, por que Davi estava desejando morar na casa do Senhor, no templo, todos os dias da sua vida? Ele mesmo responde na sequência, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Confirmando o que o comentarista está dizendo aí no item, estar nos cultos em vez de assisti-los em casa faz toda a diferença, porque o clima de comunhão, a alegria, a unção que sentimos numa reunião de culto é sem igual. Chegamos no tópico 3, que vai falar sobre os benefícios de congregar, que são muitos, mas por falta de tempo, esse tópico vai abordar apenas alguns. E, irmãos, claro que ser assíduo nos cultos, conforme a lição de hoje está falando, não significa que você não possa tirar uns dias para passear com a família, tirar umas férias. O que a lição está nos advertindo é que não devemos abandonar a congregação. Seja qual for o motivo, não vale a pena. Falamos sobre um dos motivos que muitos abandonam a congregação, né? Os defeitos ou alguma atitude de algum irmão ou do pastor que não agradou. Mas tem outros também, como no caso de Elimeleque e sua família, né? Lá no livro de Ruth, que no momento de dificuldade, no momento de fome, deixaram o povo de Deus e foram para Moabe, que representa o mundo. Irmãos, o inimigo está à espreita para oferecer aquilo que o crente está precisando. Mas o propósito dele mesmo é tirar o crente do meio do povo de Deus, né? E depois ele dá o golpe final, tirando tudo que o crente conquistou no meio do povo de Deus. No caso de Noemi, foi o seu marido, seus filhos, suas terras. Irmãos, no tempo certo, Deus vai visitar aquele que está passando por dificuldade, vai abençoá-lo no meio do seu povo, no meio do povo de Deus. A ordem para a igreja primitiva era ficar em Jerusalém, porque Deus iria visitá-los ali com o revestimento do Espírito Santo e com o poder, que era o que eles estavam precisando. Está difícil a vida cristã? Fique em Jerusalém. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. A dificuldade não surge para nos afastar do povo de Deus, mas para nos aproximar mais ainda do Senhor. Vejamos então alguns benefícios de congregar. O primeiro está no item 3.1, a adoração comunitária, a adoração em meio à comunidade chamada igreja, né? O contexto da nossa vida, a partir do momento que nos convertemos, passa a ser comunitário, até porque todo membro do corpo de Cristo tem sua função, tem seu dom, seja espiritual, de 1 Coríntios 12, seja ministerial, de Efésios 4, ou dons de serviço, que está lá em Romanos capítulo 12, algum dom o crente tem. E conforme já vimos em outras lições passadas, no contexto comunitário, no convívio entre os irmãos, ao recebermos o Evangelho, que Deus mostra qual o nosso dom, através de uma necessidade da igreja, ou do chamado do pastor da igreja para alguma função na obra, já que os dons são para compartilhar com a igreja, são para a edificação do corpo de Cristo. E é nesse contexto comunitário que a nossa fé também se desenvolve, ao ouvirmos continuamente a palavra de Deus, testemunharmos as maravilhas que Deus tem feito no meio do seu povo, enfim. Claro que as experiências são individuais, cada um tem sua própria experiência com Deus, assim como a adoração também é individual,
Mas o agrupamento de pessoas professando a mesma fé, no mesmo Deus, cheios do mesmo Espírito Santo, isso é fundamental, né? Notem que no Salmo 122, o salmista ele expressa sua alegria em estar no meio do povo de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, outro dia eu perguntei para alguém que está há muito tempo sem ir na igreja, e essa pessoa ia assistir um jogo de futebol no estádio, sendo que o jogo seria transmitido pela TV. Eu disse para ele, né? Para que ir no estádio se você pode assistir em casa, no conforto do sofá? E essa pessoa me respondeu, no estádio a pegada é outra, não se compara a emoção, a sensação de estar ali vibrando no meio do povão, no meio da torcida. E quando a pessoa tem a oportunidade de estar no meio do povo de Deus, onde o ambiente, o clima, o êxtase é outro, prefere estar assistindo o culto pela internet. Vai entender, né? Agora a pergunta que fica é, será que não tem alguma influência espiritual nisso? Cabe a nós refletirmos, né? Já o item 3.2 vai apontar a edificação mútua, a edificação de toda a igreja como outro benefício ao congregar. Essa edificação mútua ocorre por meio da comunhão, também do ensino bíblico, da adoração, do exercício dos dons espirituais e ministeriais, quando estamos juntos, né, reunidos. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos do 12 ao 27, o apóstolo Paulo mostrou a relevância da igreja na sua dimensão coletiva, usando como metáfora o corpo humano, né? Paulo sugere que é no espaço físico que a igreja local como corpo de Cristo se revela, né? E os relacionamentos e comunhão entre os seus membros se consolidam. E não podemos esquecer também, irmãos, que igreja no grego é eclésia, né? Significa ajuntamento de pessoas para fim religioso, né? Para adorar a Deus, e assim a edificação será mútua. Irmãos, pegando um gancho nessa metáfora de Paulo, quando a mão usa uma de suas funções, que é levar o alimento à boca, o crescimento do corpo é mútuo, né? Inclusive a própria mão também cresce. Da mesma forma, cada membro do corpo de Cristo, quando exerce o seu dom, toda a igreja é edificada, inclusive o próprio membro, né? No meio do povo de Deus não há lugar para o egoísmo, até mesmo no caso do dom de línguas, que edifica somente aquele que foi privilegiado com esse dom. Deus preparou o dom de interpretação de línguas, para que a edificação seja mútua de toda a igreja. Por último, o item 3.3 aponta a saúde espiritual como outro benefício adquirido pelo crente ao congregar. Claro que não apenas congregar, mas congregar da maneira correta, oferecendo a Deus um culto racional, com entendimento, adorando a Ele em espírito e em verdade. Irmãos, não podemos incorrer no mesmo erro dos crentes da igreja de Corinto, né? Que quando se reuniam, se é de melhorar, piorava o relacionamento entre eles, né? O culto perdia o seu valor, perdia o sentido, não retratava uma vida de pureza, de retidão diante de Deus e nem de comunhão com os irmãos. E se você comparar o culto da ceia da igreja de Corinto com o da igreja de Jerusalém, em Atos capítulo 2, você fica perplexo, né? Porque a diferença é enorme. Enquanto em Jerusalém os irmãos eram unidos, partindo o pão com singeleza de coração, conforme falamos, na igreja de Corinto, quem podia mais chorava menos, né? Cada um para si, Deus por todos. Claro que deve-se levar em consideração que a igreja de Jerusalém era liderada pelos apóstolos, né? Que eram judeus, já faziam parte do povo de Deus, já tinham experiência na ceia com o próprio Senhor Jesus presente, enquanto que os irmãos de Corinto eram gentios. Corinto era uma cidade grega e, além disso, novos convertidos, né? Tanto que Paulo vai dizer, com leite vos criei e não com manjares, porque ainda não podíeis suportar. A igreja de Corinto acabara de ser fundada pelo apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária, né? Por volta do ano 50 depois de Cristo. Agora, o que não pode acontecer é um crente com 20, 30, 40 anos de cristianismo incorrendo nos mesmos erros de um novo convertido, né? Com birrinha, meninice no meio do culto. Amém, meus irmãos? Concluímos assim mais essa lição.
Eu espero ter contribuído com a edificação espiritual de todos vocês e ajudado de alguma forma no preparo da lição daqueles que irão ministrá-la no domingo em suas igrejas. Se a resposta for afirmativa, se você gostou dessa lição, se você se sentiu edificado espiritualmente, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal e de compartilhar esse vídeo para que outras vidas também sejam edificadas, tá bom? Querendo Deus, na próxima semana estaremos de volta para estudarmos juntos a lição de número 6, que vai falar sobre a relevância da igreja cumprir o seu papel na integração e discipulado agregador. Eu tenho certeza que essa lição também será uma bênção para a glória de Deus. Conto com todos vocês e até lá.